Eu acho que vocês... Ah, a propósito, bem-vindos de volta ao canal. Eu acho que vocês não estão acompanhando a saga do Tommy Tallarico. Primeiro de tudo, eu acho que esse nome não é tão popular no Brasil quanto é aqui fora. Então, a menos que você seja aquele gamer, o louco, que é tipo nerdão mesmo da parada, que entende a cultura, que tá sempre navegando ali os espaços mais exclusivos, digamos assim, os fóruns, e você sabe o lore da indústria. Se você não for esse nerd, é provável que você tenha uma vida muito mais frutífera e você não sabe quem diabos é Tommy Tallarico e o que ele aprontou. Mas é pra isso que eu tô aqui, mano. Esse é o meu trabalho. É te falar dessas coisas triviais que não fazem diferença nenhuma na sua vida. E aí tem gente sempre no Twitter que fala assim, isso não é trabalho. Tanto é que o computador foi até dormir, não é trabalho. Quem me dera o governo canadense pensasse como você e falasse, não, Izzy, você não precisa pagar imposto não, porque não é trabalho. Quem me dera. Acorda, vagabundo. Agora pronto. Tommy Tallarico é um compositor que fez a sua carreira trabalhando na indústria, meu Deus do céu. E aí vocês ficam elogiando a minha dicção nos comentários. Eu tô ligado, tem gente que comenta, nossa, o Izzy fala tão bem, o Izzy... É porque vocês não veem esses erros que eu corto, exceto esse que eu vou deixar pra que você veja que a minha dicção é uma merda, na verdade. Eu sou uma grande fraude. Essa é a verdade, eu sou uma fraude. Tommy Tallarico foi muito prolífico na indústria de games, trabalhou em vários jogos. Em tempos recentes, ele se envolveu com a controvérsia do Intellivision Amico. Ele comprou a marca Intellivision e ele queria lançar um novo console. E ele fez isso através de crowdfunding e tal, e arrecadou milhões de dólares, mas nunca entregava a parada. Chegava o dia do lançamento, atrasava, e até o momento ninguém sabe se esse console vai sair mais ou não. A carreira dele ele era muito célebre, como compositor e tal, como personalidade dos games. Eu tive o meu contato com o Tommy Tallarico através de um programa chamado Reviews on the Run, que eu acompanhei logo nos meus primeiros anos aqui no Canadá, no começo dos anos 2000. Passava na TV, no canal G4 Tech TV. E eu e meu irmão assistíamos sempre, porque eram resenhas assim, bem rápidas. Isso era pré-YouTube, né? Era pré-cultura de acompanhar resenha na internet. Isso era uma coisa, não existia tanto ainda, e eu via isso através desse programa. E até na época, eu achava ele meio xarope. Ele sempre projetava uma personalidade meio assim, ácida, meio sarcástica e tal. Sei lá, ele não... O outro apresentador, o Victor Lucas, parecia um cara mais gente boa, mais simpático, e o Tommy Tallarico sempre me deu sei lá, eu tinha uma impressão negativa dele. A minha imagem dele melhorou por causa do seu envolvimento com a Video Games Live, que é uma orquestra sinfônica que faz apresentações tocando músicas de games. Eu fui em uma aqui em Calgary em 2008, faz muito tempo, foi fantástico. E aí que eu lembrava dele por ter feito a trilha sonora de Earthworm Jim e por causa da Video Games Live. E aí eu tentava esquecer o fato de que ele era meio xarope lá no Reviews on the Run. Até aí tudo bem. Recentemente, ele voltou ao holofote da internet por causa da polêmica do som UF de Roblox. O som lá que virou meme, né? É quando você se machuca. Eu nunca joguei Roblox porque tenho mais de 12 anos, mas o que eu entendo é que tem um sonzinho lá quando você se machuca, quando você cai, é assim, UF! E aí, aparentemente isso virou meme porque as coisas mais improváveis se tornam xodó da internet por alguns dias, né? E foi o que aconteceu. Aí o Tommy Tallarico decidiu se pronunciar em relação a isso. Por quê? Porque o som do UF tinha sido gravado pela sua empresa muitos anos antes para um jogo chamado Messiah. E aí ele acabou comprando briga com o jogo porque ele queria que eles o pagassem pelo uso desse som. Ele deixou bem claro num live stream que ele não quer que tirem o som, ele quer apenas que o paguem. Mas ele não queria falar o valor de quanto que ele pediu. Ele falou que ele pediu um valor, a galera da Roblox não quis dar, e aí ele tá se preparando para tomar alguma ação legal contra o jogo. E aí um cara que é fantástico aqui no YouTube, que é o H-Bomber Guy, eu recomendo muito o canal dele, achou que era estranho que a forma como o Tommy Tallarico se pronunciou sobre o som pareceu mudar à medida que ele notou o quão popular esse som se tornou. Primeiro, ele deu crédito ao Joey Kuras, que é o engenheiro de som que teria criado o som. Foi isso que ele falou explicitamente no Twitter. Mas aí depois ele percebeu que o som estava tão popular e ele começou a esquecer o crédito do tal Joey Kuras e começou a falar que nós criamos o som, nós criamos, tipo, ele e a sua empresa. E depois, dependendo da entrevista, dependendo do live stream que ele está fazendo, ele começa a dizer que ele mesmo tinha criado o som. O H-Bomber Guy achou estranho aquilo e eu não... É por isso que a comparação com a Bell Pass é inevitável. Porque quando eu acidentalmente descobri as mentiras da Bell Pass, foi uma coisa bem parecida. Eu notei que era estranho que
que no seu site em inglês ela só falava ter 2 diplomas, mas em toda entrevista brasileira ela dizia ter 5. E aí foi a linha que eu fui puxando e descobri que um monte de coisa ela exagerava e tal. Foi a mesma coisa. A diferença é que eu acho que o Age Bomberguy fez um trabalho ainda muito melhor, muito acima do que eu fiz, em revirar todas as coisas que o cara tinha dito, alegado durante a sua carreira, que não eram exatamente verdade. Ele exagerou muita coisa. Por exemplo, ele tem vários recordes do Guinness como o compositor mais prolífico da indústria dos games, tendo trabalhado em centenas de jogos. Só que aí quando o Age Bomberguy foi dar uma averiguada, esses valores dos números lá de jogos, ele na verdade estava contando jogos 2 vezes. O jogo saiu para uma plataforma e saiu para outra, e esse saiu para outra. Em vez de contar isso como um jogo, ele contava como 3. E aí ele descobriu também que o Guinness, na verdade, eles não vão lá sempre verificar quem é que está quebrando. Não, você pode contratar eles para irem lá até você e certificarem que aquilo que você está falando é um recorde. Mas eles não ficam sempre atualizando aquilo, ficando de olho. Então, além do recorde ser um pouco espúrio, ele ainda contava os recordes várias vezes. Ele tinha 3. E aí quando eles mudaram a nomenclatura para ser mais próximo do que ele realmente tinha feito, e aí ele pegava lá a placa atualizada, ele contava isso como 2 recordes, tá entendendo mais ou menos? Não muito diferente do lance lá dos diplomas da AbelPass. Aí descobriu-se que o histórico de vida dele foi por muito tempo isso, aumentar os seus feitos, tomar o crédito de outras pessoas, como agora no caso do UF, do Roblox, né? Acho que a única diferença é que ele antes fazia isso num momento em que as pessoas não podiam averiguar as coisas tão livremente assim. Hoje em dia não é tão simples. As coisas que você alega, as suas conquistas que você tem gente que vai querer dar uma olhada para ver se aquilo bate. E aí se descobrem uma mentira, é provável que aquela não foi a única vez que você mentiu. E quanto mais fuçaram a vida do cara, mais descobriram que muitos dos seus feitos ele alegou trabalhar nesse jogo, e naquele outro jogo, e não era o caso. Ele não estava nos créditos dos jogos, aparecia a empresa dele e esse engenheiro, né, o Joey Curious, e aí ele dizia que ele trabalhou, ele fez parte do time. Novamente, as comparações com a AbelPass são inevitáveis, porque é o mesmo tipo de maquiagem de currículo que a influencer brasileira fazia por muitos anos, sem que ninguém da mídia brasileira tivesse pensado, vamos dar uma olhada se foi assim mesmo? No final das contas, dizer que a reputação do Tommy ficou um pouco avariada depois desse dossiê gigantesco que o Age Bomberguy fez, e eu vou deixar o link na descrição para que você possa ver, porque o vídeo é fantástico, ele é muito engraçado, o trabalho investigativo foi assim, afiado, mas é o que eu estava dizendo, dizer que a reputação do Tommy ficou um pouco danificada depois disso, talvez nem seja tão correto, porque há muito tempo a reputação dele tá meio zoada. Ele nunca foi um cara assim muito profissional. Durante toda essa confusão aí do Amico, né, do lançamento do console que não sai nunca, aí ele abria um crowdfunding, recebia milhões, aí não entrega o console, aí depois abre outro crowdfunding, recebe mais milhões, e o console ainda tá atrasado. E aí, cara, era um festival de mentiras. Ele alegava que certas pessoas estavam no time, né, pra dar prestígio, pessoas influentes no mundo dos videogames e tal. Só que, na verdade, a pessoa já tinha saído do time antes dele gravar aquele vídeo, mas ele continuava alegando que a pessoa está trabalhando lá para conferir um certo status ao projeto. Esse tipo de coisa, tá entendendo? Uma vida de mentiras, basicamente. Então, além disso, ele tinha uma certa associação com redutos mais do campo outright, sabe? Ele seguia certas personalidades desse mundinho, o que já deixou muita gente com o pé atrás em relação ao compositor e tal. Então, assim, a carreira dele, a sua reputação, já está um pouco zoada, já tem um tempo. Então isso foi apenas, eu acho, a pá de cal em cima. Eu não imagino que o Tommy Tallarico ainda tem muitos fãs. E nas palavras de algum twitteiro muito mais sagaz do que eu, não é de se surpreender que um cara com o nome de Tallarico estava pegando coisas que pertencem aos outros. Então, talvez era o destino dele mesmo ser esse tipo de pessoa. Mas o que você acha sobre isso? Coloque aí embaixo nos comentários. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não esqueça de engajar com o vídeo, deixa o joinha, coloque um comentário. Eu vou tentar estar respondendo o máximo de comentários que eu puder. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.